Olá, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja em cada coração. Mais uma oportunidade para essa meditação, juntamente com os irmãos da classe Berianos e aos demais irmãos que porventura estejam assistindo também este vídeo. Que todos sejam abençoados na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero nesta oportunidade poder falar aos irmãos a respeito da espiritualidade saudável, que se baseia em 2 Pedro, capítulo 3, versos 8, 9, 14, 16 e o 18. Com estes 5 versículos, eu quero compartilhar com os irmãos deste tema sobre a espiritualidade saudável. Deus quer que nós tenhamos uma vida saudável, independentemente das circunstâncias. E o que nos propomos a pensar nesta noite é justamente o que é vida espiritual saudável. Segundo a carta de Pedro, capítulo 2, versos de 8 e 9, 14, 16 e depois o 18, ele nos fala que vida espiritual saudável é aquela que vive a temporalidade sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Veja só o que ele diz no verso 8. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando Pedro escreveu essa epístola, os cristãos viviam a agonia que é lidar com o tempo. Isso trazia muita ansiedade e preocupação à igreja nascente. E o tema que Pedro propõe era de que quando Cristo voltaria. Pedro queria que eles entendessem de forma especial como tratar e lidar com o tempo. Isso diz muito respeito a nós hoje, né, irmãos? Muitas vezes nós não sabemos como lidar com as situações e as circunstâncias da vida. Nós não devemos também parar e estacionar, né, nas preocupações desse tempo presente. Podemos até perder o controle de algumas situações em nossa vida, mas Deus nunca perde o controle. Ele está sempre no controle, porque a nossa vida depende de Deus. E Deus sabe disso e, portanto, Ele nos exorta através de Pedro, que nós compreendamos que Deus não se limita, não está limitado pelo tempo, né? Deus está agindo, Deus está fazendo a sua obra, não só em nós individualmente, mas na igreja, né, que é o corpo. E assim nós vemos que Pedro propõe a exortar aos irmãos do seu tempo, não é? Assim como a nós nos dias de hoje. Porque ter uma espiritualidade saudável é compreender que o tempo do cumprimento das promessas de Deus não tem como base, aliás, tem como base, desculpe, melhor dizendo, né? Tem como base a longanimidade. Veja só o que diz o verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pedro então está falando da longanimidade divina. A promessa da volta de Jesus não era uma promessa individual, nem para um povo, nem para algumas pessoas. O que para alguns cristãos era uma promessa demorada, para Pedro era um tempo de longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Pedro diz, Deus não retarda, ou seja, Deus não trata a sua promessa com indiferença. Não podemos desprezar as riquezas da graça de Deus. Em Efésios 1:7, Paulo diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão
das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Lidar e se situar com as promessas de Deus é um desafio para a nossa vida cristã e espiritualidade saudável. Às vezes nós misturamos as promessas, não distinguimos as promessas pessoais e individuais e promessas gerais. Tem gente que continua insistindo em promessas que foram feitas especificamente a pessoas, a famílias, e que já se cumpriram, deixando para nós o exemplo de obediência, fé, renúncia e o ensino da fidelidade de Deus. Pedro fala então da volta de Jesus, uma promessa geral. Alguns até murmuravam e mudavam seu comportamento porque não viam o cumprimento da volta de Jesus. Mas a história é conduzida com longanimidade. Nosso Deus estende as oportunidades, né? Ele estica o seu amor. Vida saudável compreende que mesmo quando queremos ver um resultado imediato, não podemos esquecer que em todo tempo Deus age com longanimidade. O que pode ser para mim dor, lágrima, choro, tristeza, sofrimento, incerteza, enfim. Deus usa a sua longanimidade em nosso favor para que tudo em suas mãos venham contribuir juntamente para o nosso bem, conforme Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus irmãos, ter uma espiritualidade saudável também pressupõe que nós devemos renovar a esperança, né? A esperança que transcende, mas sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Veja só o verso 14. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O apóstolo Pedro usa algumas palavras para expressar o nosso compromisso com a vida saudável. Santo, trato, piedade, imaculados e irrepreensíveis. Santo trato é o procedimento diferente com retidão e pureza. Piedade significa que não pode haver apatia em nossa vida. O Cristo imaculado que voltaria deveria ser o alvo, o exemplo, o estímulo, a motivação para que o aguardado da sua vinda, os cristãos pudessem representá-lo vivendo com santidade, sem mácula, sem manchas, né? Isso representava um contexto conflitante. Vivemos o aqui e agora, mas com a perspectiva na eternidade. Vivemos num contexto pátrio terreno, mas sabendo que temos valores eternos. Uma vida ou uma espiritualidade saudável tem compromisso íntegro e coerente para com as Escrituras. Veja só o verso 16. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição. Assim como não existe vida saudável sem uma boa alimentação, também não há uma espiritualidade saudável sem a palavra de Deus. Temos que ter compromissos com a palavra, um compromisso integral e íntegro com a palavra. Conta-se uma história de uma jovem que foi contratada para uma empresa têxtil, em que na máquina que ela iria manusear estava escrito: se o fio se enrolar, né, ou se ficar embolado, né, como a gente fala no popular, chame o contramestre. E aí os dias foram passando, aquela moça trabalhando naquela máquina, até que um dia
o fio em que ela estava operando, a máquina, o fio, ele se embolou lá, enfim, né? Ficou embolado o fio. E aí ela parou a máquina e foi tentar resolver aquela questão. E tentou e não conseguiu. Por fim, ela foi e chamou, né, o contramestre, porque no aviso havia lá a informação: havendo problemas, chame o contramestre. E aí, assim ela fez. Quando o contramestre veio, ela disse: olha, eu tentei resolver aqui, né? Fiz o melhor que eu pude. O qual o contramestre respondeu: não, você não fez o seu melhor, ou seja, você não deu o seu melhor, porque você não me chamou. Né? O aviso era: havendo problemas, me chame. Então, aquela jovem, ela não fez o que era melhor, não é? Porque o melhor era chamar o contramestre. Então, nós temos que nos comprometer com a palavra, não é? Não podemos errar porque nós temos a palavra, não é? É triste, nós estamos agora vivendo um tempo em que muitos, até no nosso meio, têm errado, né? Têm agido de forma até desonesta, né? Com falta de ética, porque distorcem a palavra de Deus, ou até mesmo, eu diria, não conhecem a palavra de Deus. Mas ter uma vida, né, ou uma espiritualidade saudável é aquela que tem um compromisso integral e íntegro e coerente, né, para com as Escrituras. E finalmente, irmãos, eu quero ler o verso 18, não é? Que diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, uma espiritualidade saudável sempre redireciona seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. O mundo é cheio de informações, mas está desprovido de conhecimento. Na vida cristã também, crentes, né, preguiçosos, que não querem produzir suas meditações, as suas reflexões, preferem, né, beber o leitinho que já vem pronto, né? Não são capazes de abrir a palavra e dali extrair ensinamentos. Não que uma mensagem ou uma pregação ou um estudo não possa nos trazer algum ensinamento, mas não podemos ficar só nisso, né? Nós temos que também buscar o crescimento e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo como fruto da nossa reflexão, da nossa meditação na palavra de Deus. Pedro, diante de tantas incertezas, não é, dos cristãos e diante do que diziam ser demorada, apresenta a agenda da vida cristã, a agenda do crescimento na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu acredito que para nós termos uma vida espiritual saudável, nós precisamos compreender e viver o tempo de Deus com paciência e fé. Mantenhamos a calma, né, e a paz em nossas casas, na nossa vida profissional, enfim. Que nós tenhamos Deus, né, como controlador de todas as coisas. Que nós tenhamos a nossa esperança na eternidade, não é? E buscarmos cada vez mais o conhecimento do Senhor. Dediquemos o nosso tempo à oração, à leitura da Palavra de Deus. E assim fazendo, nós vamos viver o pós-pandemia como crentes mais fortes, mais firmes, cheios da graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele mesmo nos abençoe e nos guarde. Amém. Fique com Deus. Amém.